É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a Tarragona, região da Catalunha, uma das regiões mais conhecidas, mais comentadas na Espanha e em todo o mundo. Agora, olhem só o tamanho dessa escultura. É algo gigantesco, é algo impressionante. É uma representação de uma manifestação que realmente ocorre aqui na cidade. Então, eles formam esse verdadeiro castelo humano, onde no topo são crianças ali que estão na última esfera desse castelo. Isso representa as pessoas que sempre chegaram aqui na cidade, de diferentes origens, diferentes culturas. Então, Tarragona sempre foi uma cidade muito acolhedora, é uma cidade portuária. Já passaram até os romanos, que aqui estabeleceram toda a sua urbanização, e depois a cidade foi seguindo por diversas dominações até chegarmos aqui nos dias de hoje. O fato é que essa festa é muito importante para a cidade. Vocês estão vendo imagens reais onde nós podemos visualizar exatamente essa escultura que dá as boas-vindas aqui a todos que chegam na cidade. Triunfal aqui da cidade, realmente é um boas-vindas impressionante. Nós estamos aqui na Rambla Nova, um local planejado, muito bonito, muito elegante, com fontes monumentais, edifícios elegantérrimos e o melhor, a gente está aqui nesse imenso calçadão. Os carros passam aqui ao lado, mas tem toda uma jardinagem dedicada e a gente pode ir conhecendo a cidade pouco a pouco até chegar ao mar. Vamos continuar! Pessoal, a gente resolveu parar aqui em um chiringuito do mercado, em um box desses aqui que faz um menu do dia. Está incluso o primeiro prato, o segundo prato, sobremesa e uma bebida. Olha só, por 11 euros. Nós poderíamos ter pego um vinho, mas hoje está muito calor, a gente vai ficar na água mesmo. Mas tem uma opção também, você toma um cálice de vinho, algumas opções entre o primeiro e o segundo prato. Então tem para todo mundo, entre carnes, arroz, verduras, depende do local, também tem peixes. E sempre nesse ambiente de mercado que é sensacional, um local excelente. Nós pedimos como primeiro umas amanidas, são saladas em catalão, apenas isso. A Elisa é mais apaixonada dos aleites, hein? Perfeito. Esse é o estilo marinado, né? A minha pedida foi um fideuà, que é esse prato aqui tipicamente valenciano, mas muito consumido aqui também. E é uma delícia, porque é uma massinha, uma espécie de espaguete, mas ele é todo recortado, ele vem todo assim, picadinho. E é super gostoso, e aqui tem essa espécie de maionese com bastante alho. Com frutos do mar. Esse prato é legal para quem insiste em cortar o espaguete, o que é um sacrilégio para o italiano, mas aqui é diferente, aqui pode. Eles fazem como se fosse um arroz, né? Como se fosse uma paella. Sim, ele é bem cozido, não é al dente e tem o puro sabor do mar, é uma delícia, gente. Um arroz com verduras, é muito bom. O pimentão dá um gosto muito especial. Arroz com leite. Tinha outras opções também, né, Elisa? A verdade é que tinham frutas, natilhas, arroz com leite, arroz com leite.
final da Rambla, o começo de um sonho aqui. É uma vista espetacular. Os portos aqui na Catalunha são extremamente importantes. Vale considerar que o porto de Barcelona é o maior da Espanha. E esse também é um porto importantíssimo aqui nessa comunidade. E aqui, pessoal, nesse balcão, nós vemos um mar turquesa, transparente. Infelizmente, estamos aqui de bate-volta hoje, senão, com certeza, estaríamos ali, mas fica para uma próxima oportunidade. Estamos pontuando para vocês aqui um destino interessantíssimo a partir de Barcelona. Então vocês podem pegar um trem de alta velocidade e estarão aqui em cerca de 1 hora. Os romanos estiveram aqui, organizaram tudo isso, mas os ibéricos já estavam por aqui. Eles foram um povo muito interessante, mas eles não tinham organização dos romanos. Então os romanos chegaram aqui, foram organizando, depois em épocas republicanas começaram a construir também umas casas para eles passarem um tempo aqui também, gostaram do negócio. O aroma que vem aqui do mar, que se mistura com um jardim aqui, um aroma de pinheiros, um frescor incrível. O mais puro clima mediterrâneo aqui para vocês. Dá vontade de colocar uma cadeira aqui e ficar observando isso o dia todo. Quando vocês vierem aqui para Tarragona, lógico, aproveitem ali dessa parte marítima sensacional, mas deem um pulinho aqui na parte de cima, porque o ar aqui é magnífico e a gente pode contemplar uma paisagem inebriante. O que dá para notar é que a cidade é muito bem preparada para o turismo. Então nessa avenida, nessa Rambla, nós podemos ver alguns locais que servem como equipamentos turísticos, informações, os restaurantes, bares. Nós demos ali uma saidinha para irmos ao mercado, que é bem ali também ao lado da Rambla. Mas enfim, aqui tudo você se orienta e fica muito bem. A estação de alta velocidade sempre foi muito importante aqui, desde a sua inauguração, meados dos anos 2000. A estação é muito boa e ela traz os turistas que vêm, por exemplo, não só de Barcelona, como também a partir de Madrid ou Zaragoza. Então aqui é um destino turístico também muito frequentado pelos próprios espanhóis, não apenas os turistas internacionais. E é um destino realmente de peso aqui, Nós temos aqui toda a estrutura necessária. E para quem quiser ainda dar uma voltinha em Barcelona, não é muito distante. São muitos detalhes que fazem desse anfiteatro romano do 2º século depois de Cristo um local fantástico até os dias de hoje. Pessoal, vejam só, cabiam aqui aproximadamente 14.000 pessoas. E ele foi colocado nessa posição estratégica junto ao mar, já que a cidade romana ficava aqui sobre essa colina, a poucos metros acima, porque era de fácil acesso para a população, mas também porque a partir do mar chegavam muitos animais provenientes de várias partes do mundo. E os espetáculos eram feitos com esses animais, com gladiadores, tinham sessões também com muitas emoções, com torturas, enfim, havia de tudo aqui. Até mesmo foi achado um afresco de uma divindade que era protetora dos gladiadores e que hoje se encontra no Museu Nacional Arqueológico aqui da cidade. Vejam só que interessante, porque os romanos foram muito astutos. Eles construíram esse anfiteatro utilizando-se da topografia local, já que aqui é uma leve queda natural e também rochas que serviram para a estrutura, para a base desse grande anfiteatro de forma oval. Que delícia, pessoal! Estamos aqui nessa praça em pleno centro histórico da cidade, ao fundo o Museu Nacional Arqueológico de Tarragona, e eu tô pegando uma casquinha aqui
desse plátano maravilhoso, tomando uma horchata, porque aqui também tem horchata. Que maravilha! Então, em determinado período, lá pelo primeiro século, os romanos viram que os bárbaros não queriam mais dominar essa parte aqui, essa área desse paraíso aqui na Península Ibérica, e eles se viram em um período de relativa paz. Então, deixaram as armas um pouco de lado e resolveram deixar a cidade um pouco mais bonita para os seus cidadãos, construindo edificações mais belas, ornamentos, edificando palácios, pórticos, alguns detalhes que ainda hoje nós conseguimos ver toda a sua suntuosidade. O fato é que a cidade era considerada uma cidade de grande porte para os padrões romanos, já que ela tinha um circo, um anfiteatro, teatro, praças, foro, com todo o polo administrativo e político. Então era mais um ponto interessante da República Romana aqui na Península Ibérica. Aqui nós estamos ao lado do Pretório Romano, que seria uma torre de acesso e que fazia a intermediação entre essa parte da cidade e o Circo Romano de Tarragona, que é considerado um dos mais bem preservados de todo o Ocidente, por mais que boa parte dele esteja aqui, sob esses edifícios mais recentes do século XIX. Então a gente pode ter uma noção exata do tamanho, da importância dessa cidade em épocas romanas. É interessante porque o seu acesso é a pagamento, mas daqui a gente tem belas vistas e pode chegar bem perto de todas essas estruturas fortificadas que estão de pé ainda hoje. Nós estamos do lado de dentro da belíssima Catedral de Tarragona. Para vocês terem uma ideia, são 42 pontos de interesse aqui para serem observados. A entrada é feita a pagamento, mas eu acredito que vale muito a pena, como vocês estão vendo, uma catedral no estilo românico, que é um dos meus estilos prediletos. Aqui nós estamos bem próximos ao retábulo maior, que homenageia Santa Tecla. Bem aqui nessa parte a gente consegue ver alguns detalhes que trazem muito do gótico também aqui para a catedral. Isso porque ela começou a ser edificada no século XII, como o Felipe mencionou, com o estilo românico, mas os séculos foram se passando e aí ela tem detalhes góticos também. Lembrando que essa catedral nunca foi terminada.
Já na fachada a gente nota a falta de alguns detalhes, alguns pináculos, mas ela é impressionante, tanto o seu interior quanto a sua própria fachada. Mais um claustro extremamente cenográfico aqui. Nós podemos ter esse contato com a evolução arquitetônica entre o românico e o gótico. Aqui a gente visualiza bem. Então é um local de grande beleza, um jardim muito bem adornado aqui por diversas fontes, uma sensação incrível de estar nessa cidade mágica, né? Estamos aqui com esses ares mediterrâneos, nesse local de grande valor interno e meditativo. E daqui nós podemos visualizar tantos detalhes interessantes que nós visitamos do lado de dentro. Aqui para vocês, pedir para tocar, tá? Enquanto os sinos batem às 6 horas da tarde, exatamente. Um sino belíssimo aqui. Eu acredito que nessa catedral não é possível visitar o campanário, senão seria mais um campanário que nós mostraríamos para vocês. Então o valor do ingresso, como eu disse, são 11 euros, mas acho que vale muito a pena por tudo que envolve aqui a construção desse local extremamente histórico para a comunidade autônoma da Catalunha. São tantos detalhes aqui e marcas que é como se nós estivéssemos propriamente em um museu. Nós estamos falando de todos esses detalhes que são provenientes lá do século XII, século XIII, mas antes mesmo de tudo isso, havia aqui um templo romano, um local singular aqui para Tarragona, o Tárraco romana e depois a Tarragona cristã. Interessante porque nós estamos aqui num ponto alto, um ponto estratégico, é todo cenográfico realmente, porque aqui nós temos essa imensidão de céu azul e estamos rodeados também por essa natureza muito impressionante. A cidade é muito bem cuidada, é muito bem preservada e o claustro é o sinônimo de tudo isso. Aqui a gente tem a arquitetura, a natureza, tem esse contato mesmo com a história. A cidade, ela sofreu muitas influências, né, o que foi muito positivo para o seu crescimento, já que aqui seria uma das portas aqui para a Península Ibérica através do seu porto. Então é uma cidade muito rica culturalmente e a gente sente tudo isso e toda essa riqueza cultural, já que a cidade sempre foi um ponto de entrada, né, da Península Ibérica por conta do seu porto. Nós sentimos aqui em 2000 anos de história que nós podemos tocar, ver e refletir. Se não bastasse toda a beleza aqui do complexo, bem ao lado do claustro, nós temos acesso a áreas arqueológicas, que são tantas aqui na cidade por todos os lados. Então, aqui são ruínas do que seriam templos romanos muito importantes. Isso foi descoberto recentemente, entre os anos 2007 e 2011. Eles descobriram aqui um templo de culto ao imperador Augusto, construído entre os anos 15 e 30 depois de Cristo. Esse templo, ele tinha
a intenção de dignificar a sede monumental de Taraco. Então eles encontraram moedas, essas coisas todas que indicam a época da construção aqui. E aqui ficou abandonado desde o século XII. Se construíram outras coisas aqui e acolá, só que essas escavações encontraram peças importantes que explicam aqui também o passado desse local. Inclusive eles colocam algumas ilustrações, né, com representações do que seria esse espaço. Algo que nos chamou a atenção aqui também foi a acessibilidade por todos os cantos aqui em Tarragona. É algo muito positivo, né? O que dá a eles também esse título de Patrimônio da Humanidade da Unesco com relação aos seus sítios arqueológicos, com acessibilidade para todos. Nesse local aqui ficava o Fórum Romano. Temos aqui mais peças arqueológicas e também gastronômicas, né? Então você pode degustar aqui um excelente aperitivo, uma cervecita, um vermut ou um vinho, depende da época do ano, tapeando, sempre com as delícias aqui da Catalunha e observando aqui os sítios arqueológicos. Olha só que cidade! Tem o mar azul turquesa, tem uma vista espetacular. Tem locais arqueológicos assim a cada esquina, construções incríveis, um passado romano e uma história medieval fortíssima. Olha pessoal, com certeza nós teremos que voltar aqui, gostamos muito. Tivemos a oportunidade de fazer um bate-volta, mas é pouco, lógico, a cidade merece muito mais. Foi o que deu para fazer nesse momento, mas com certeza retornaremos. Quero agradecer os membros do canal que estão sempre aí conosco, nos apoiando. É fundamental o apoio de vocês. Caso você queira se tornar membro do canal, você ainda vai receber conteúdos extras e apoiar todo o nosso projeto de pesquisa, trabalho, edição e tudo mais que vem por aí. Se vocês gostaram desse vídeo e se não gostaram também, deem um like, compartilhem o nosso material e esperem mais vídeos por aí, aqui na Espanha, na Itália e seja lá onde for. É isso aí pessoal, moltes gracias! Eliseu, eu pedi, mas muita gente não deu like ainda no vídeo. E nós já estamos terminando aqui e indo embora. Mas ainda dá tempo, gente. Deixa o like aí, agora. E compartilha o material. Tchau, pessoal.